não ir à essência. Né? Podemos ficar rodeando a Bíblia atrás de especulações, de coisas, né, secundárias, e perdermos a essência. Para isso nós precisamos realmente e muito seriamente da orientação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, com esse sentimento, Senhor, nós nos apresentamos a Ti nesse dia com nossas Bíblias abertas, nossos corações abertos, nossas mentes concentradas no Senhor, para que o Senhor desvende os nossos olhos, remova o véu do nosso coração, do nosso entendimento, nos permita enxergar coisas excelentes e maravilhosas na Tua Palavra, nosso coração seja totalmente cativado pela Tua Palavra, seja atraído, cativado, não por força, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos isso a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê de comer nessa manhã, sirva para nós este pão do céu, que é a Tua Palavra, nossas vidas sejam transformadas, esse contato com a Tua Palavra, Senhor. Enquanto estamos juntos, consola-nos, exorta-nos, torna-nos cristãos melhores, mais amorosos, mais operosos no caminho do Senhor. Oramos por isso com segurança de que esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a teologia da cruz e começamos fazendo a seguinte trilha. Fizemos primeiro uma abordagem histórica, contando todo o relato dos fatos. E ainda que a cruz, Jesus Cristo, o homem que morreu nela, e todos os fatos envolvidos sejam centrais para a nossa fé, antes de tudo foram acontecimentos. Acontecimentos que, sob a orientação do Espírito Santo, e busca da palavra de Deus, das profecias, a igreja entendeu como sendo a obra da salvação. Mas antes de ser a obra da salvação, foi um homem que morreu numa cruz. Né? Então nós vamos buscar primeiro nos fatos, para depois então trabalhar com a interpretação. Depois que fizemos essa abordagem histórica, nós estamos buscando na própria vida de Jesus, na própria palavra de Jesus, o significado do que aconteceu com ele. Então nós entendemos que a morte de Jesus não foi casual, não foi acidental, muito pelo contrário, foi uma morte prevista e uma morte que representa o centro do seu ministério. Ele veio para isso, para cumprir as Escrituras. Então nós entendemos que Jesus falou muito sobre isso. E é isso que nós temos feito então nessas já 4, 5 aulas ou mais, né? Já perdi a conta. Buscando nas palavras de Jesus, nos Evangelhos, sem escapar dos Evangelhos, aquilo que Jesus falou da sua própria morte. Nessas últimas aulas nós falamos sobre o resgate e falamos sobre a remissão de pecados. 2 palavras gêmeas que significam libertação de algo. Né? E Jesus, quando falou isso, ele evocou na mente dos discípulos uma memória. E é essa memória que nós fomos buscar. E na última aula, nós fomos buscar o fundo profético dessas palavras resgate e remissão, especialmente num personagem estranho, polêmico, de Isaías, que é o servo do Senhor. Esse é um personagem para a gente estudar. Né? Tem livros e teses e pesquisas em cima desse servo do Senhor. Porque a partir então do capítulo 40 de Isaías, ele surge ali como alguém que vai sofrer, alguém que vai fazer um sacrifício em favor
não apenas da nação, mas de homens, de muitos, né? E ele então se tornou um objeto de curiosidade, de pesquisa, né? Ninguém entendia muito bem quem seria esse servo do Senhor, até que veio Jesus Cristo dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. E quando ele fala isso, ele invoca exatamente as palavras do profeta Isaías. E então a igreja entende claramente que aquele servo do Senhor foi representado e tipificado por Jesus Cristo, né? E para que nós não tenhamos dúvida nenhuma, quando o Filipe vai pregar o Evangelho e encontrar o eunuco, ele usa exatamente esse texto e a partir desse texto anuncia a Jesus Cristo. Isso é o que nós fizemos até agora. Hoje, o próximo domingo e o outro, e quem sabe até o outro, se Deus permitir, eu quero mostrar para vocês a rota que nós vamos fazer para que vocês andem juntos, né, todos como um rebanho, atrás desse conhecimento que nós estamos buscando. Eu queria mostrar para vocês hoje o contexto da morte de Jesus e o que isso significa para o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o significado da morte de Jesus. A teologia da cruz é isso, o conhecimento da morte de Jesus. E hoje eu queria então voltar com vocês a esse contexto, porque vocês sabem que Jesus morreu durante a comemoração de uma festa. E essa festa durava aí cerca de uma semana, ou 7 dias ou 8 dias, depende da tradição e do entendimento lá dos judeus, de sábado a sábado, ou do primeiro ao 8º dia. E foi justamente nesta festa que Jesus morreu, né? Isso é bem conhecido nos livros, nos filmes e tal. O que eu quero propor para vocês hoje é que este contexto também fala da morte de Jesus. E os elementos que Jesus usa, o pão, o vinho, o cordeiro, que ele fala de si próprio e tal, tudo isso também fala da morte de Jesus. Entenderam isso? O que nós queremos fazer? Jesus morreu durante uma festa de Páscoa. Nós sabemos disso, nós tomamos a Santa Ceia aqui regularmente, nós sabemos disso. Ele tomou o pão, deu graças e repartiu. Ele tomou o vinho, deu graças e repartiu, né? E isso se torna, então, para nós uma memória da sua morte. Mas tem todo um contexto embutido nisso, né? Ele não está praticando algo que era comum. Ele inova aquela celebração e então nos dá um desfecho, né, de séculos de esperança em torno desta festa. Por isso que nós não comemoramos mais uma Páscoa judaica, mas uma Páscoa cristã. Então hoje não é tanto falar sobre palavras de Jesus, mas sobre como Jesus encenou, ou como Jesus representou para os discípulos a sua morte, invocando todo um significado, né? Invocando, digamos, uma represa de esperança, né? O povo de Israel nasce como nação numa instituição da Páscoa, né? Quando Moisés institui a Páscoa, o povo de Israel nasce como nação. E então são séculos de esperança, né? 1500 anos antes, nós poderíamos arredondar assim, sem muita precisão histórica, né? Mas pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Então é uma história para a nossa mente incalculável, né? É como, o que seria 1500 anos atrás? Queda do Império Romano, né? Seria mais ou menos isso, em relação ao nosso tempo, né? Da queda do Império Romano, lá pelos anos 470, 500 por ali, até hoje,
promessa de uma libertação, comemorando uma libertação, mas ao mesmo tempo apontando para uma libertação maior, plena, que nunca vinha. Os idosos morreram esperando, contando para os seus filhos essa história, e ela nunca vinha, nunca acontecia. E eles nasciam em sofrimento e morriam em sofrimento, esperando por este acontecimento. Vamos então começar. Né? Vocês entenderam o roteiro, né, que nós vamos fazer. Eu quero falar hoje sobre a Páscoa, na próxima aula sobre a aliança, porque é isso que Jesus fala. Esse é o sangue da minha aliança. E quando fala aliança também, ele está puxando séculos de esperança e de profecia. Né? E para nós essa palavra é uma palavra quase que vazia, né? Porque nós só conhecemos aliança de casamento, né? Ou marca de seguro. Nós não entendemos essa palavra. Né? Então nós temos que buscar nas Escrituras todo esse fundo de aliança para a gente entender o que Jesus quis dizer quando ele falou: esse é o sangue de uma nova aliança que eu estou propondo. Entender as diferenças dessa aliança quando ela parte de Deus e tal. E depois disso, então, só para vocês saberem para onde nós vamos, eu queria estudar aquele texto dificílimo, que eu achava que era fácil, agora eu estou me batendo com ele, que é João 6, quando ele fala em não comer da minha carne e beber do meu sangue, né? não tem parte comigo. Né? Um texto que nós também temos que entender o que fala, porque é uma profecia a respeito da morte e do sangue de Jesus. Né? Mas vamos lá. Nós sabemos então que estava próxima a Páscoa dos judeus. Né? Esse texto está registrado em Mateus 26, 26, em Marcos 14, 22, em Lucas 22 e em 1 Coríntios 11. São 4 registros da Páscoa de Jesus. Né? João não relata. João fala dessa última ceia, mas ele não desce aos detalhes desse partir o pão, beber o cálice. Ele faz um registro diferente. Então nós temos 4 registros. Temos Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e em 1 Coríntios 11 é aquele texto que nós lemos aqui regularmente quando celebramos a ceia do Senhor, porque é Paulo repetindo essa instituição. Então daí nós sabemos que o Senhor deu uma ordenança para a igreja. Vejam que no versículo, vamos ver aqui até onde que nós temos que retornar. Vamos ver, por exemplo, no versículo 17, Mateus 26, 17. Em Mateus 26, versículo 2, fala assim: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. A festa está chegando, daqui 2 dias. E então Jesus começa a preparar os discípulos, tem um jantar em Betânia que nós conhecemos, Jesus junto com seus amigos, muita gente chegando do interior, né, para a festa, a grande festa em Jerusalém. Jesus está jantando ali com os discípulos, daí vem aquela mulher que quebra o perfume e exala tudo aquilo e despeja sobre Jesus. Quando as pessoas criticam a mulher, ele fala: ela fez isso antecipando os preparativos do meu corpo, né? Já dando assim uma nova indicação do que estava para acontecer. Os discípulos preparam a Páscoa, no versículo 17 fala: no primeiro dia dos pães asmos. Aí nós temos que entender por que primeiro dia, né? Porque essa festa vai durar 1 semana ou 8 dias. Parece que tem uma diferença entre judeus da Palestina e judeus da diáspora, judeus espalhados pelo mundo, no modo de comemorar. Mas durante 1 semana eles tiravam todo o fermento da casa. Não se podia comer fermento de modo nenhum.
Eu estava dando uma pesquisada nesse assunto na internet e vi fotos de como ficam os supermercados em Israel até hoje, durante essa semana, né? Vários quiosques e máquinas e seções do mercado simplesmente cobertas e avisos dizendo não toque, né? Produto que contém fermento, né? Eles observam isso até hoje. Por que primeiro dia? Porque era um grande período e então os discípulos foram preparar a Páscoa. Vocês conhecem a história. Chegada a tarde, então, ao pôr do sol, né, versículo 20, pôs-se Jesus à mesa com os 12. E aí tem uma certa divergência aqui sobre a ordem dos fatos. Se primeiro eles comeram e depois ele anunciou o traidor, ou se primeiro ele anuncia o traidor e depois, então, reparte o pão. Mateus registra como sendo primeiro a indicação do traidor. E no versículo 26, que é onde eu quero chegar, fala assim, enquanto comiam. Então, você já percebe aqui que Jesus não está apenas com a bandeja, né, dos diáconos, né, com seus pãezinhos picotados e os cálicezinhos, né, micro, né, descartáveis. Né. Jesus não está num tipo de celebração assim. Eles estão tomando uma refeição pascal. E tem todo um menu, né, envolvido nessa refeição. E enquanto comiam, Jesus toma um pão próprio para este momento. Esse pão tem um nome em hebraico que eu não vou me arriscar a dizer aqui agora. Mas essa refeição tinha vários pães, e cada um tem um significado. Jesus pega o pão, esse um pão, toma esse pão. Quando pensa em pão, você imagina um pão caseiro, né, ou um pãozinho francês, os nossos pães, né? Mas esse pão era mais ou menos uma tortilha, né, bem sequinha, matzah, exatamente, matzah, é o nome desse pão, né? Pão asmo ou azimo, né? Dependendo da versão em português, pode ter a palavra asmo ou azimo, né? Mas ele era como uma casquinha. Oi? Não é pão diferente do nosso, né? Pão diferente do nosso. Eu entendi que era um pão diferente que estava ali na hora. Não. Segundo o que eu li aqui, era um pão que estava sendo usado. Sim, mas veja, o detalhe desse pão diferente é a ausência de fermento. Por isso ele já se torna um pão diferente. Só uma curiosidade, quando eu estava nos Estados Unidos, eu preparei uma casa de uma Páscoa. Ok. E a coisa mais difícil de fazer, porque eles fizeram a gente tirar toda a comida de dentro dos armários, encaixotar e levar para o basement, para o porão. Você limpa tudo de uma forma A purificação. e fica durante aquela semana toda, eles se isolam, era uma família kosher, né? Não come comida, certas comidas. Então foi um trabalhão para arrumar aquela casa para a Páscoa. E o pão deles parece um bolachão grandão assim, que vai quebrando. Isso. Essa é a diferença. Não é que era um pão diferente e tal, mas a diferença fundamental é essa. Né? Nós vamos ver depois na instituição da Páscoa que ele manda exatamente isso, tirar todo o fermento da vossa casa. Né? Todo o fermento tem que ser tirado. Então, o testemunho é isso daí. Uma família tradicional conservadora, né? Durante esta semana, todo o fermento tem que ser tirado do meio de vocês. Né? Então, eles vão comer o pão sem fermento. Essa é a única diferença. Né? Então, esse pão, ele é um pão como se fosse um biscoitão. Né? Porque ele é chatinho, ele não cresce, seco, né? Como um creme cracker, né? Alguma coisa assim. Né? Se você vir hoje, como é hoje, né? Se quiser ver fotos, é só colocar lá no Google, imagem, né? Pão asmo, pizza. Matzo. É matzo. Matzo. M-A-Z-Z em inglês. Ok. Esse é o primeiro nome que você falou, matzah. Ok, então procurar esse nome, ou pão asmo, né, ou asimo, e clicar em imagem. Então você vai ver como ele é hoje. Né?
só quero tirar, irmão, da nossa mente o nosso pão, né? Ou o pão comum, porque senão você imagina uma broa, né? Todo mundo tirando pedacinhos daquele pão macio e comendo e tal. É um pão sem fermento. Tente fazer um pão sem fermento, né? Aí ele já quase fez, né? Esquece de pôr o fermento, né? E você vai ver o que é um pão sem fermento, né? Se você atirar a queima-roupa, é perigoso, né? Fazer um galo na testa, vai? Ah, sim. Ah, não tinha, não era Santa Ceia, não. Mas então, enquanto comiam, ou seja, é durante uma refeição, né? Com vários pães e tal, depois nós vamos discutir aqui se tinha carne nessa ceia de Jesus ou não. Jesus toma um pão, abençoa-o e o parte, e dá aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui ele altera, né, a celebração da Páscoa judaica, né? Porque até pegar o pão e dar a bênção, e comam dele todos, porque vocês são todos participantes da bênção, está dentro do script, do Haggadah, né? Que é o roteiro, né? O roteiro, como é que chama? A liturgia, digamos, da ceia. Mas aí ele anuncia diferente: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois então toma um cálice, porque não é o único da celebração, né? Nós podemos considerar na celebração da Páscoa até 4 taças que eram servidas durante esse jantar. Mas o chefe da família, ou o chefe da reunião, né, erguia essa taça, proferia uma bênção sobre essa taça e então falava: bebei dele todos, para simbolizar: todos vocês agora são participantes da bênção, da esperança. Mas Jesus de volta quebra o protocolo, né, e anuncia: isto é o meu sangue. Não é o sangue do cordeiro, né, é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no vinho do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esta é a Páscoa original cristã. É a instituição de um novo memorial para nós. Mas ele não é o primeiro no tempo, né? Como eu falei para vocês, ele invoca séculos de tradição e de esperança. Gerações e gerações de judeus que repetiram este ato na esperança do seu cumprimento, né? E até hoje, como a irmã aqui falou, judeus praticam este ato na esperança do seu Messias. Vamos voltar então. Eu queria fazer pelo menos 3 etapas com vocês, né? Primeiro, a instituição da Páscoa, para nós lembrarmos o ambiente dela, aonde ela foi instituída, né? Que está em Êxodo 12 e 13, né? Depois você leia isso com tempo, porque nós precisamos passar sobre, né? Páscoa significa exatamente passar sobre, né? Nós vamos também passar sobre esses 2 capítulos. Uma Páscoa, um Passover, né? sobre ele. Depois queremos ver como isso vai mudando, porque ela começa sendo a comemoração, um memorial de lembranças passadas. E depois, com o tempo, com a evolução histórica, com o drama da nação, passa a ser uma esperança também de uma libertação futura. Então, Páscoa fala de libertação, de livramento, né? De salvação. Literalmente, né? Os judeus foram salvos da destruição no Egito, como nação e em todos os sentidos que você puder imaginar. E depois passa a apontar
para um livramento futuro, que também é salvação. Quando o povo começa a perceber que eles estão caindo na escravidão de novo, que eles estão se tornando oprimidos de novo, a Páscoa adquire então um novo sentido. Já não é apenas memória do passado, mas é também expectativa do futuro, né? E é nesse clima que Jesus entra. Então eu queria chegar nesse segundo passo, que seria ver a Páscoa no tempo de Jesus. Não apenas a Páscoa dos judeus lá de Êxodo 12, mas a Páscoa 1000 e tantos anos depois, na época de Jesus, eles oprimidos de novo por um povo romano, opressor, violento, cruel, explorador. Aí eles já não podem mais comemorar a Páscoa apenas como memória, né, que nós agora estamos libertos, somos um povo livre. Então a Páscoa adquire uma profunda esperança. E é tudo isso que vai desaguar naquela noite, então, que será o nosso terceiro passo, se tudo der certo, né, que é a morte de Jesus. Jesus cumprindo esses séculos de esperança. O que acontece em Êxodo 12, a história é bem conhecida, nós só precisamos cavucar aqui alguns detalhes, né? O que acontece em Êxodo 12 é que o povo de Israel está sofrendo uma cruel escravidão no Egito já há bastante tempo, né? Nós falamos 430 anos, mas não precisamos considerar que são 430 anos de escravidão, mas 430 anos de permanência no Egito. E com o passar do tempo, eles vão então caindo em escravidão, né? Só estou fazendo aqui uma pequena correção histórica. Nós às vezes falamos inadvertidamente que eles ficaram 430 anos como escravos no Egito. Não é verdade. 430 anos é o período total em que o povo permaneceu no Egito. E conforme eles se multiplicaram muito, né, o povo do Egito começou a tomar uma medida de controle de natalidade dos judeus, né, que era bem simples: taca no Nilo, joga no Nilo, né? O Nilo era considerado uma divindade e eles então estavam, de certa forma, não apenas praticando crueldade, mas também sacrificando essas crianças aos seus deuses. E essa opressão então chega a níveis de crueldade absurda. E o povo então, no seu desespero, começa a perguntar o que vai acontecer com eles. E eles começam então a lembrar as promessas e as alianças e os seus patriarcas, né? E começam a invocar esse Deus desconhecido, esse Deus invisível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Não tinham nada sobre ele, não tinham ídolos, não tinham escritura talvez, não tinham nada nas mãos desses pobres escravos analfabetos, né? Mas eles começaram a lembrar do pai Abraão, do pai Isaac, do pai Jacó, de José, seu parente ilustre, e começam a clamar a Deus. E Deus manda então Moisés lá. E Moisés começa a fazer essas negociações com o faraó, né? Mas aqui tem uma desproporção absurda, né? Porque é o líder dos escravos tentando negociar com o senhor do mundo, né? O grande e poderoso Obama da época, né? O cara que manda, o cara que tem poder sobre a vida e a morte, pode mandar matar ou viver. Bom, Moisés luta muito com o faraó, tem aquelas histórias das pragas, né? Deus começa a quebrar o poder desse opressor, até essa praga final, que vocês também conhecem, que é a praga da morte dos primogênitos, que está descrita em Êxodo 11 e 12. Em Êxodo 12, então, Deus institui a Páscoa, antes da saída e antes da morte dos primogênitos. E ele manda então, vejam aí o resuminho que eu fiz, antes da saída do Egito, Deus ordena a Moisés que um certo rito, ainda não é exatamente uma festa, ou se a gente falar de festa, não
pense em festa como a nossa, né? Mas uma festa litúrgica, um ritual seria, talvez uma palavra mais exata. O chefe da família deveria escolher um cabrito ou cordeiro sem mancha de 1 ano de idade no 10º dia do mês de Nisan ou Abib. Dependendo da época histórica, esse mês pode mudar de nome, porque os calendários não são fixos, né? Eles vão sendo corrigidos, adotados, então pode ser que nós encontremos esses dois nomes. Esse animalzinho ficava retido à parte por 4 dias. No 14º dia, ao pôr do sol, ao entardecer, o cordeiro era sacrificado. E o seu sangue deveria ser aspergido no umbral da porta. Aqui é uma ideia de molhar uma estopa ou um material, né? E passar, né? Besuntar ou passar e tal, né? Algumas pessoas pensam que eles podem ter feito aqui algum símbolo, escrito alguma coisa, mas isso não nos é dito. É dito apenas que foi aspergido. E a ideia de aspergir é borrifar, né? Passar de alguma forma, marcar de sangue. Isso para nós basta, né? Não precisamos aprofundar o que foi feito. O importante é que o sangue foi derramado e o sangue foi aspergido no umbral da porta. Nessa mesma noite, hoje nós não falamos umbreira, umbral, nós falamos como batente, cachilho, isso aí. É a peça inteira. Isso aí, aquela peça que reveste a porta, né? Se bem que naquela época eles deveriam morar em outro tipo de casa e tal, mas nada disso, né? Aí já nós temos que fazer uma atualização das ideias. Arquitetura egípcia e tal, né? Provavelmente eram fabricantes de tijolos, né? Se eles podiam usar o próprio produto, de repente, né? Tinham casas de alvenaria, cobertas de palha, alguma coisa assim, né? A refeição era carne assada. Esta carne do cordeiro ou cabrito deveria ser assada e servida na refeição noturna, junto com pão sem fermento, pão asmo, né? E ervas amargas. Então Deus deu aqui para eles o cardápio, né? Carne assada, né? Não poderia ser crua, mal passada, nem cozida em água. Tinha que ser assada. Não poderia ser cru nem cozida. Não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. E aí você já lembra da história, né? Que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Uma vez a irmã perguntou, né? Por que isso e tal? Ele estava cumprindo uma profecia. O que sobrasse deveria ser queimado no fogo. Jamais poderia fazer uma marmitinha para amanhã. Era para reunir famílias, para comer. Se a família fosse pequena, juntava com um vizinho, né? De modo que nada sobrasse desta carne. Ela fosse comida inteira e toda. Deveria ser comida também dentro da casa. As portas manchadas de sangue e eles comendo dentro da casa. O modo de comer deveria ser este: lombos cingidos, pés calçados, cajado na mão. Comereis apressadamente. Por quê? Porque a qualquer momento da noite ia ser dado o sinal: vamos, é agora. Os egípcios vão lançá-los para fora da terra e eles deveriam comer essa Páscoa então, prontos para viajar. Estas expressões usadas aqui, lombos cingidos, pés calçados, cajado na mão, é o que nós entenderíamos hoje como pronto, né? Documento no bolso, né? Passaporte, né? Chave do carro na mão, pronto para sair. É a ideia do pronto. E urgência. Como quando a mulher, né, de repente está esperando o bebê e o marido dorme de prontidão. Qualquer momento. Pronto. Então, o que nos interessa aqui é a ideia de pronto e urgência. Essa era uma refeição para ser comida rapidamente.
E a questão do pão sem fermento está, de certa forma, já estampada aqui. Por quê? Não dá tempo de deixar a massa crescer. É verdade, crescer. Então preparem pães para comer já. Só para fazer uma brincadeira, fast food. É para comer já e agora. E a viagem é longa, né? Então comer e partir. Diga. Por que será que não poderia sobrar nada da carne? Por que será que tem que ser, não poderia ser comido nem cru nem cozido? Esses detalhes. Irmão, a Bíblia diz assim, quem tem sonho, conte como sonho, quem tem visão, conte como visão, né? Eu vou contar o meu entendimento como entendimento, né? Eu entendo que Deus aqui, as instruções dele, são para plantar na mente do povo uma simbologia, né? E deixar todos os elementos necessários para serem cumpridos no futuro, né? A ideia do fogo pode significar o sofrimento, né? E a ideia de não sobrar nada é pelo valor que esse cordeiro representaria no futuro, né? Eu consegui esses dias um livrinho, viu, Jason? Depois você dá uma buscada nele, que é o Manual de Tipologia Bíblica. Esse é um conceito pouco usado, infelizmente, né? Infelizmente. Porque o Antigo Testamento fornece um alfabeto tipológico, né? Para você ler o Novo Testamento. E muito do conhecimento do Novo Testamento vai buscar na fonte da tipologia, os tipos, os caracteres do Antigo Testamento, né? Então, aqui não é explicado por quê. Mas se nós levarmos em conta esse tipo, né, que o Cordeiro depois vai ser encarnado por Jesus, né, realizado em Jesus, então tem todo um cuidado especial com essa figura. A questão do fogo seguramente aponta para a purificação e o sofrimento. Higiene mesmo, né? Não deixar nada para trás mesmo. Ok, então pode ser isso também, não deixar nada para trás, né? Veja que depois, com o maná, Deus vai ensinar a mesma coisa. É para agora, não pode guardar para depois, né? E no capítulo 6 de João nós vamos ver que Jesus fala, o maná perece, né? Aqui está o pão que não perece, né? Então é o precário, né, versus o real, né? Aquele que será de fato realizado. Isso. Isso. Então, tá vendo? Quando a gente pega o Novo Testamento e liga com o Antigo, né, aí a palavra... Não ficar arraigado as coisas, né? Isso. Acabou, limpa tudo, fecha, passa a régua, fecha a conta e vai embora. Agora veja, na matéria de tipo, nós temos que pensar assim, tem as instruções para a realidade, né, que pode ser explorada ali, a coisa em si, o cordeiro mesmo, a sua carne, o seu osso e tal, né? O que foi feito com o osso, né, não diz e tal, tudo consumido, né? Mas tem também aí um outro significado, que é esse significado que nós podemos chamar de espiritual, que é o antítipo, né? Que é aquele cumprimento lá nas Escrituras, né? Então, alguns detalhes são importantes do tipo, outros não, né? Então, isso tem que ser considerado. Nem tudo que está dito aqui para esse cordeiro, né, terá significado exato e preciso no Novo Testamento. Com certeza, o que a Bíblia destaca é o que terá destaque, né? O que ela não destaca é porque não teve relevância profética ou escatológica, né? Antes de prosseguirmos aqui, então, eu preciso falar sobre o significado da palavra Páscoa, né? Essa palavra nossa Páscoa vem do aramaico Pasca, do hebraico Pesach, que significa passagem, libertação, salto, passar sobre, né? É interessante que no inglês a palavra usada para a Páscoa são duas, né? Uma que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Que tem a ver com o renascimento e tal,
e uma palavra que foi criada para traduzir exatamente o significado do hebraico, que é esse passar sobre ou pular sobre. Né? A ideia no Egito é que o anjo destruidor, um anjo da morte, um anjo do juízo, enviado por Deus para julgar o povo do Egito, iria matar um ser em cada casa. Qual ser? O filho primogênito. Do palácio à favela. Né? Exatamente isso que diz lá. Desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho da viuvinha mais pobre da curva do rio. Do Alphaville ao Alfavela. Um juízo de ponta a ponta. Né? E na casa dos judeus, esse anjo iria passar sobre, pular. Né? Esta casa está protegida, está coberta pelo sangue. Né? Então essa expressão em inglês, né, passar sobre, traduz exatamente o sentido, foi uma palavra criada, né, por um estudioso, um dos que traduziu a Bíblia, para significar exatamente isso. Então, o que nós temos sobre a instituição da Páscoa é isso. Né? No capítulo para frente, no capítulo 12, daí ocorre a praga, e a partir do versículo 37, então, até o 51 e tal, você vai ver a Páscoa sendo realizada. Né? Eu falei das instruções, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver a Páscoa sendo realizada. Né? Aconteceu que durante a noite e tal, no versículo 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais foram mortos. E com este ato, Deus comprou todos os primogênitos do povo, a ideia do resgate, né, e da redenção. Deus comprou todos os primogênitos, tanto do povo como dos animais. E aí, se você pesquisar na história, você vai ver que em lugar de cada primogênito, aí que entra a ideia do resgate, né, que eu já abordei aqui, né, em lugar do primogênito, o judeu poderia, né, pagar por um animal, né, e no lugar do seu filho primogênito, né, assumir compromisso com um levita. Né, porque então a tribo de levita se torna a substituta desses primogênitos que Deus adquiriu. Né? E a diferença que deu entre o número de primogênitos e o número de levitas foi paga em cash. Pertencia a Deus, foi comprado por ele, comprado pelo sangue, né? Pertencia a ele. E Deus fez uma troca, ó, vocês fiquem com seus filhos, porque senão isso iria desestruturar todo o sistema, né, social do povo judeu, e eu reservo para mim, né, o meu filho primogênito, que é a tribo de Levi. Interessante que a tribo de Levi não recebe herança terrena, está dito expressamente, eu sou a sua herança. Então, tem uma série de símbolos e de tipos aqui que eu sugiro, né, como pesquisa, mas nós não temos como entrar em todos esses detalhes. O sangue será por sinal. Olha aí o uso do sangue. Será por sinal nas casas em que estiverdes. O propósito desse sangue. Esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aí a ordenança, a instituição da primeira Páscoa. E a duração da festa será de 7 dias, sem usar fermento. Começa no dia 14 de Nisan e termina no dia 21 de Nisan, de sábado a sábado. Então agora você entende lá quando fala no Evangelho, no primeiro dia dos pães asmos, no sábado, né? Vê que ele já mudou, não é no sábado, já mudou a
parcial sobre a instituição da Páscoa? Algum comentário? Por que era escolhido o cordeiro no 10º dia e só morto no 14º? Então, essa é outra coisa para a gente pensar. Né? Ele ficou deliberadamente reservado para esse propósito. Que dava uma engordadinha. Pois é. Mas para toda a família tem que dar uma engordada. Oi? Quando foi disso, chegar na minha hora até a crucificação. Então, pode ter aí, porque veja, quando, desde que ele falou chegou a hora até a crucificação, né? Pode ter passado aí. Quando a Bíblia enfatiza alguma coisa, não é à toa. Né? Quem estuda a tipologia considera isso, tem que tomar cuidado, porque isso tem seus limites, né? Mas quem estuda tipologia considera que aquilo que a Bíblia oferece como informação é relevante, que a Bíblia não tem letras sobrando. Né? Então, algum propósito aqui tem, né? Nem que seja para a memória mesmo, para a celebração mesmo, né? De entender o processo, né? Entender o que estão fazendo, ter tempo de perguntar, tempo de pensar, tempo de refletir. O Assir também sugeriu aqui a ideia de talvez um preparo do animal, né? Um preparo do animal também. Mas que ainda pode ter um símbolo. Sim, sim. Porque parece que, não sei, não fiz um estudo sobre isso, mas estou lembrando aqui que nos casos do Velho Testamento, onde chegaram anjos e foi pedido para o anfitrião matar, não tinha esse lance de esperar. Sim. Ia lá e... Não, claro. Então, parece que é o único aqui. Não, com certeza. A instituição da Páscoa é a principal festa do povo judeu. Né? Essa festa se tornou a maior são 3 festas importantes. Essa é a principal delas. Então, todo o preparo, se vocês tiverem curiosidade, peguem na internet um material chamado Haggadah, né? Haggadah da Pessah, que é todo o ritual de como fazer a Páscoa. Cada passo tem um significado, cada taça, cada pão tem nome e tal, o que o chefe da casa fala naquele momento, a bênção que ele dá, a parte dele contar a história, né? O sangue é uma coisa impressionante para eles, né? Sim. Eu me lembro assim de pia especial para o sangue, a carne tem que ser toda esvaída de sangue, não tem que ter sangue nenhum, tem que ter uma pia especial, eles furam a carne inteira, não pode nunca misturar carne com leite, de forma alguma, é impressionante a forma como Os trabalham. preceitos da lei. Aqueles coaches são terríveis. Sim, são os ortodoxos lá. Vamos ouvir a Silvia, depois o irmão lá. Pergunta. Hoje a nossa Páscoa é com pão com fermento. De nada, é bolo de chocolate. Peguei tudo. Nós comemorando. Eu vou chegar no final sobre a nossa. Pode. Então fica a resposta para quando você. Fica. Então tá bom. O irmão lá? Parece-me que escutei alguma coisa já a respeito. Em Levíticos existia um procedimento que Deus passou para eles de higiene, de procedimentos. Então, como ninguém sabia da origem, não tinha geladeira, não tinha nada, inclusive o viajante, quando vinha de uma cidade, de um país para outro, ele tinha aquela quarentena que ele tinha que ficar até se purificar para não contagiar e não trazer gripes asiáticas e aviárias. Gente, olha só, essa ideia de que os mandamentos e as regras do Velho Testamento têm uma função apenas física e sanitária, né, é secundária. A Bíblia não está tratando dessas questões, embora não vou negar que certos preceitos tinha também, acessoriamente, né, uma função de saúde e tal. Mas o que a Bíblia aponta é principalmente para a simbologia da redenção. Esse é o fio vermelho, né, que percorre as Escrituras do Gênesis 3 até o... Né, então era apresentado um cordeiro puro mesmo, limpo. Puro no sentido aqui de branco,
sem defeito, né? Branco, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, com 1 ano de idade. Né? 1 ano de idade. Aí eu não conheço bem a duração da vida de um cordeiro, mas 1 ano de idade era um animal específico, né? Que o rebanho, o dono já separava aquele ali, né? Para essa finalidade. Hoje, quando a gente vê a instituição da ceia, a gente tem uma ideia de que foi feito, nós parece que tem que ser assim e você não tem muito tempo para as coisas. Hoje, quando a gente vê em documentários ou na internet a preparação da Páscoa pelos judeus, eu, pelo menos, fico com a ideia que eles colocaram muitas coisas que não tem nada a ver com aquele princípio da Páscoa. Até mesmo quando Jesus distribuiu a ceia, né? Não houve esse tipo de ritual. Houve aquele negócio rápido, como foi a Páscoa. Eles comem tudo que sobrou que queima. Até porque quando Cristo voltar não vai ficar nada. Vai com tudo. Então, Na verdade, então, esse é o segundo ponto. Essa é a instituição. Né? Nós estamos aqui no ato inaugural da Páscoa judaica. Né? Comer com a mochila nas costas, cajado na mão e rápido. Né? O que acontece depois? No tempo de Jesus, agora veja, nós vamos dar um salto imenso aqui. Né? Se você quiser pesquisar a Páscoa no Antigo Testamento, como é que diz lá Paulo, né? Boa coisa aspira, né? Felicidades. Vai pegar altos e baixos, né? Por exemplo, parece que o povo judeu não comemorou a Páscoa regularmente no Êxodo. Porque depois que eles atravessam o Rio Jordão, o Josué para e fala, pessoal, vamos botar a casa em ordem. Né? E faz uma grande comemoração de Páscoa. Você vai achar também alguns reis, especialmente Ezequias e Josias, né? Que foram reis reformadores, reis que colocaram a casa do Senhor em ordem, o sacerdócio levítico e tal. Você vai ver eles falando de grandes celebrações de Páscoa. Me parece que é a de Josias que fala, nunca se fez tal Páscoa em Israel. Né? Então, assim, o que a gente vê de instituição não significa que foi observado criteriosamente, regularmente, fielmente, como deveria. Né? Esse zelo que a irmã está falando vai começar, por incrível que pareça, depois do exílio e depois que eles perdem o seu centro de adoração. Né? Então o judeu passa a girar em torno do livro, né? E não em torno do templo. Né? Okay? Diga. Antes do você ter o salto aí em Êxodo, o que chama a atenção aqui é que ele incluiu quem não tinha pedigree egípcio, pedigree israelita, né? Na fuga. Ele fala que um grande número de desqualificados aproveitou a ocasião para ir embora junto. Sim. E aí remete à questão toda dos gentios, E etc. o Antigo Testamento fala constantemente dos direitos do estrangeiro, do órfão e da viúva. Essa tríade de fracos, pequenos e desvalidos, né, está presente em todas as Escrituras. Né? O estrangeiro, o órfão e a viúva. Então não existe espaço nas Escrituras para nenhum etnocentrismo. Né? Isso é uma corrupção. Que vai acontecendo e tal, mas Deus está voltado sim, né? E é muito interessante isso daí, né? Porque se não houvesse estrangeiros no meio deles, por que Deus se preocuparia com o estrangeiro? Né? Por que a lei abriria espaço, né, artigos no seu código para tratar do estrangeiro? Né? E a previdência social também, no sentido de cuidar do órfão e da viúva, que era o menino de rua da época, o pequeno, pobre e desvalido. Onde estava? Então tá, eu estava falando da celebração no Antigo Testamento. Você vai encontrar altos e baixos, né? Mas especialmente depois do cativeiro, a gente vê que o povo vai se apegando fielmente às Escrituras, até no sentido do exagero. E aí que vão aparecer, né, algumas inserções e algumas observações rigorosas. Né?
da lei, dos doutores da lei, eles começaram a fazer uma observância rigorosíssima da Páscoa, né? Mas já não é mais uma Páscoa apressada, né? É uma Páscoa lenta, moderada, tanto é que você vai ver na refeição de Jesus, eles reclinados. Então, essa posição do reclinado era para marcar o oposto daquela Páscoa amarga do Egito, né? A ideia, se a gente pesquisar aí nos manuais e tal, e talvez tentar olhar figuras, alguma coisa assim, é que eles comiam essa Páscoa deitado em pequenos divãs ou tapetes, né? Porque o oriental comum até hoje não usa mesa, né? Os mais chiques, né? Os imperadores, o povo romano e tal, começou a trazer costume de fora para lá, mesa. Mas esse quadro do Da Vinci, o quadro do Da Vinci, a Última Ceia de Cristo, Da Vinci, né? Vou falar besteira aqui no vídeo, né? Foi outro. Mas aquela cena ali tal é uma representação moderna, medieval, né, da última ceia. Não existia uma mesa de banquetes como aquela. Aquilo é uma concepção artística, né? Como nós hoje também temos concepções baseadas no nosso modo a respeito do que eles fizeram lá, né? O que eles fizeram lá foi uma ceia oriental, né? Provavelmente em pequenos móveis baixinhos, ou então talvez até no próprio tapete, né? E reclinados, né? Então essa posição do reclinado representa o oposto daquela ceia apressadamente, né? A gente vê que João estava reclinado sobre o peito de Jesus. E aí a gente lê e não entende, fala, bom, mas João estava o quê? Né? Estava deitado no colo de Jesus, né? Essa é uma maneira de dizer que eles se deitavam, não sei se pelo lado direito ou esquerdo, né? Acho que do lado esquerdo para comer como direita, né? Do lado esquerdo. Eles ficavam. Não, lá eles têm canhoto, só come com a mão direita. O único canhoto era Judas. Eles têm essa coisa de começar com a mão direita, o oriental tem É. essa começar com a mão Então, direita, né? E esse bocado de comer com a mão, né? Comer com a mão. Então, só para aproveitar o momento, né? Reclinado sobre esse cotovelo, né? Pegando com esta mão o bocado, né? De modo que eles ficavam então com a cabeça no peito do outro, né? Reclinado, né? Porque se eu estou aqui, Jesus está ali, a minha cabeça está na direção do peito dele, né? É incrível pensar que Judas estava perto ao alcance de uma mão, né? Se nós pensarmos nisso, né? Se a gente pensar na nossa mesa ocidental, a gente vai achar que Jesus, né, atravessou a mesa e deu um bocado para ele. Mas se nós lembrarmos da mesa oriental, né, Jesus fala, aquele a quem eu der um bocado. E ninguém percebeu, ele simplesmente pegou e pôs na boca. Isso significa que Judas estava, provavelmente, ao alcance da mão. E existe também uma possibilidade não, uma tradição que está até hoje no Oriente, se alguém já foi ou conhece, né, que eles de fato comem muitas refeições com a mão, né, e que é um ato de honra, né, o anfitrião botar o bocado na sua boca, né, pegar o melhor ali, digamos um picadinho de carne, arroz e tal, né? Pegar a melhor carne e pôr na boca. E se você não aceitar, é uma tremenda ofensa, uma tremenda desfeita, né? Jesus pega o bocado e põe na mão do seu algoz, né? Então, para nós, isso significa uma coisa sem sentido, né? Porque primeiro, nós não comemos com a mão. Segundo, a gente não costuma levar nada à boca do nosso hóspede, né? Mas Jesus pega um bocado e fala, aquele a quem eu der um bocado é esse, né? E Judas recebe isso, né? Recebe esse bocado da mão do Senhor. Por isso cumpre aquela profecia que fala, o meu amigo, né, que comia no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar, ou seja, né, me traiu. Então Judas vai na intimidade de Jesus, provavelmente estava no outro lado, João de um lado e ele do outro, né?
e ainda assim leva o seu plano em frente. No segundo passo nosso aqui, isso aqui é só para a gente pensar um pouco sobre como é feita a Páscoa. Então veja, nesse ponto aqui, 1000 e tantos anos depois, né, vamos arredondar para 1500, porque Moisés é mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos 1500 anos, uma extensão de tempo, né, inimaginável. Os judeus celebravam a libertação do Egito, mas também começavam a aspirar a uma libertação futura, porque havia mais de 500 anos que o tabernáculo de Davi estava caído. Uma história do Brasil inteira, que a gente lê ali e tal e não se dá conta, né? Que o reino de Judá caiu no ano 580 e bolinha antes de Cristo, né? E que de lá para cá eles passavam de mão em mão. Era o ditador de plantão. Quem é que está mandando agora no mundo? É esse. Então é eles que vão nos explorar e bater e roubar, e pilhar e tudo mais, né? Então vieram os gregos, tal, estamos aqui na época dos romanos, cada um mais cruel que o outro, cada um mais perverso que o outro. Então o povo agora celebra a Páscoa, mas é uma Páscoa que lembra o que o Senhor fez, mas também aponta para um livramento futuro, né? Como é que eles faziam isso? O chefe da casa pegava a primeira taça e pronunciava a bênção da santificação. Então perceba aqui que havia várias taças, né? Uma taça que pronunciava a bênção da santificação. Em seguida é servido o primeiro prato de ervas verdes, ervas amargas e um molho de frutas. Essas frutas aqui podem ser maçãs, tâmaras, aquelas frutas orientais, um molho, um caldo, né? Você lembra se é junto com a erva, se é o mesmo molho ou molhos diferentes? Não, eles põem só as ervas mesmo, eles têm os pratos prontos, né? Então, alguns são mais ortodoxos, outros não, mas só põe aquela, os anos e eles não representam muito as ervas amargas, eles usam ervas como sal. Mas essas frutas é no mesmo molho ou um molho à parte? Não, geralmente são uns potes assim, com bastante damasco. Eles usam muito damasco, assim, como se fosse uma sopinha. Certo, tá. Então veja, isso já estava na tradição há muito tempo atrás, né? Era servido então esse primeiro prato, como se fosse um antepasto, uma entrada, né? Um primeiro prato de ervas amargas e molho de frutas sem o pão. Então é servido a refeição e a segunda taça, um vinho misturado com água ou com frutas, né? Eram apresentados, mas não servidos. Então veja, eles participam dessa taça, né? É uma taça, né? Que percorre um molho de ervas e fruta. É servido então uma segunda taça misturada com água e a refeição principal, né? Mas não é servido, é apenas apresentado. O chefe da casa então lembra os motivos da comemoração da Páscoa, como manda Êxodo 12, 26, e conta a história da libertação do Egito. Eu li nesse Haggadah que a tradição é que o mais novinho da mesa faça a pergunta, né? É, a criança que pergunta, porque lá na lei está escrito, quando os teus filhos perguntarem qual é a razão disso e tal, então você lhes dirá, e isso será um estatuto perpétuo, né? Então, pela tradição, a criança é que pergunta a história, né, para que o mais velho, então, o chefe da casa, conte. Daí eles cantam a primeira parte do Halel, que são aqueles salmos ali, aqueles salmos curtinhos, do 113 até o 119, um conjunto de salmos ali, o 110, né, um conjuntinho de salmos ali. E então bebem a segunda taça, né? Essa taça então passa de mão em mão e tal. A refeição principal. Então o chefe da casa pronuncia a bênção sobre o pão asmo. Me parece que eles colocam 3 pães, né? Tem uma brincadeira lá que eles partem um pedaço, escondem. Isso é tudo coisa moderna, né? Então assim, Ele Páscoa nossa. tem essa Páscoa. Eles vão, as crianças vão procurar um pedaço de pão doces, eles servem escondido. doces também, escondem doces.
Mas aqui então eles cantavam essa parte do Halel, né? E depois então, já estou na parte da refeição, né? O chefe da casa pronuncia a bênção sobre o pão asmo e distribui a todos. Aqui que eu quero que vocês percebam o paralelo, né? Como Jesus pega uma Páscoa judaica e a converte numa Páscoa realizada. E agora ela passa a ser para nós uma memória e uma promessa, né? Mas ele pega o pão que foi preparado à Páscoa. Os discípulos não sabiam o que ele ia fazer com aquela Páscoa, né? Iam comemorar uma Páscoa como outra qualquer. A pergunta foi: Senhor, onde queres que preparemos a Páscoa? Eles fizeram os preparativos da Páscoa. Os pães estavam lá. Jesus pega este pão e agora dá a ele um novo significado. Mas nas casas dos judeus, o chefe da casa estava fazendo a mesma coisa. Estava comendo aquele pão sem fermento, dizendo: nós comemos pão sem fermento essa semana, para lembrar do livramento que o Senhor nos deu. Né? E então era servido o prato principal. Esta ideia do todos comer do mesmo pão é um símbolo de que todos agora participam da mesma bênção. Você é judeu, você é parte da aliança, você está dentro da bênção do nosso pai Abraão. Você pertence ao povo da aliança, porque ali foi feita a aliança. Nós vamos ver na próxima aula. Então era servido o prato principal, cordeiro pascal com pão asmo, tinha vários pães, né? Com pão asmo, ervas amargas e vinho. Essa ideia do vinho, de fato, não é mencionada lá no Antigo Testamento, né? Em Êxodo 12. A gente não sabe exatamente quando entrou. Mas entrou também para um propósito, porque vai servir depois de bênção, né? Ervas amargas e o vinho. Talvez uma ideia até de sangue e tal. Aqui está uma coisinha para pesquisar, né? Onde entrou o vinho, né? E o Antigo Testamento fala de algumas vezes em que celebravam com pão e vinho, algumas festas e tal dos reis, né? Pão, carne e vinho, né? Pode ser que ele tenha entrado aqui como um item de alegria, porque o vinho tem essa conotação no Antigo Testamento, né? De comemoração, de alegria e tal. Após a bênção, servia-se a terceira taça, chamada taça da bênção. E então, no final, cantava-se a segunda parte do Halel, que é do Salmo 115 ao 118, pronunciava-se a bênção sobre a quarta taça, a taça do Halel. E então todos tomavam dessa taça. Eu quis mostrar, mas veja, dá essa impressão, mas não é verdade, né? Porque é aquela coisa de passar por todos, né? E compartilhar com todos a bênção. Eu quis mostrar para vocês a instituição da Páscoa e um retrato dela nos tempos de Jesus para mostrar em que ambiente o nosso Senhor traz para si, encarna, né? Aquela longa esperança, né? Quando ele encarna tudo isso. Né? Então vamos virar a folha aí no item 4, quando ele fala a ceia do Senhor. Então tem lá as referências e tal que vocês já conhecem, né? Agora aqui tem um detalhe importante, porque Jesus fala do pão e do vinho, né? Provavelmente havia lá também caldos, porque diz que ele molhou o bocado, né? E deu a Judas. Então tem ali o pão, o vinho e o molho. Está faltando alguma coisa. Sim. O molho das ervas e tal, o molho, né? O molho que... é assim, o menu está completo. O cardápio foi obedecido. Os discípulos prepararam a Páscoa como um bom judeu. É judeu tomando Páscoa de judeu. Jesus é judeu, todo mundo ali é judeu, num cenáculo judeu comendo uma Páscoa judaica. Aqui é que ele vai proferir a bênção de uma nova aliança. E aqui muda tudo. Né? Porque a nova aliança tem novos termos. Né?
superior. Por isso também requer um fiador e um mediador superior. Então aqui muda tudo. Né? Então nós temos que entrar nesse cenário judaico para entender o que Cristo fez. Né? E de que maneira, então, agora ele anuncia sua morte. Mas ele estava lhes fazendo uma pergunta. Né? Nós vemos o pão, o vinho e o molho e falta alguma coisa. A carne. A carne. Mas ele seria. É. Mas os judeus não sabiam disso, os apóstolos. Nem sabia do Nova Aliança. Não, sim, é isso que eu estou falando. Eles prepararam uma Páscoa judaica. Senhor, onde queres que preparemos a Páscoa? Eles prepararam uma Páscoa seguindo todo o ritual certinho, né? Provavelmente como era hábito de Jesus. Jesus tinha seus 30, provavelmente, né? 33 anos. Quantas Páscoas ele participou na vida? Né? Inclusive com os seus discípulos. Né? Então, se ele teve 3 anos de ministério público, pelo menos 2 Páscoas ele participou com os discípulos, normal. Comeu a carne do cordeiro assada e tal, participou de todo o rito. Né? A questão é, cadê o cordeiro? Mas os apóstolos não sabiam disso. Eles prepararam uma Páscoa. Sim, mas ele contou depois da Páscoa preparada. Né? Eles prepararam uma Páscoa, Jesus chegou lá, no cair da tarde. Isso. Os discípulos prepararam a carne. Essa é a minha pergunta. Entendeu? Olha só. Jesus mandou preparar a ceia, a Páscoa. Né? Não vamos chamar de ceia, vamos chamar de Páscoa. Mandou preparar a Páscoa. Eles prepararam a Páscoa. Do jeito que é. Ao cair do sol, Jesus chega lá com seus discípulos, né, sem lavar os pés, ninguém e tal. Ele tem que lavar os pés, como diz João 13 e tal. E então serve a Páscoa. Cadê o cordeiro? Cadê a carne? Eu acho que quando estava preparado, a carne estava lá. Eu me atenho, por exemplo, à importância espiritual do fato. Então, na importância espiritual do fato, aquela carne que estava lá não tinha importância alguma. Então, isso nos destaca. Certo. Pode ser que estivesse lá, não foi relevante para o Isso foi ritual. escrito depois. Certo. Então, como Jesus foi o cordeiro, não se mencionou o cordeiro, porque ele se tornou. Aqui tem uma questãozinha para Foi resolver. escrita depois. Não, tudo bem. São várias possibilidades. Eu vou dar a minha, né, quem tem entendimento, diga com entendimento. Entendimento. Mas aqui tem uma polêmica bem interessante, né, que eu considerei muito razoável. Os evangelhos sinóticos dão a entender que Jesus comeu a Páscoa junto com todos os judeus. Que ele, né, matou o cordeiro, etc, como todo mundo fazia e tal, e tomou a Páscoa. Acontece que o Evangelho de João diz diferente. Diz que ele deve ter morrido quando o templo estava sacrificando os cordeiros. Porque o cordeiro tinha que ser imolado no templo, de acordo com as regras. Então todas as famílias, era uma sangria o dia inteiro, né? Vários e vários levitas de plantão, né? Levitas de plantão lá e tal, e mata cordeiro, cada família e tal, pega ali sua carne sem sangue, leva e tal, né? Então durante a tarde isso era feito, e à noite então era servido a refeição. João dá a entender, vamos ver esse versículo aqui, acho que é o 19 e 14, ele dá a entender que Jesus foi morto no mesmo horário em que os cordeiros estavam sendo mortos no templo. Ele dá uma ideia diferente. É João? Vê se é esse daí, 19 e 14. E era a parasceve pascal, para cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas é no capítulo 19. Eu vou dar no meu 18, 28. Na própria versículo 14. Na minha tradução está assim, essa é sim. a hora, a essa hora
véspera da Páscoa. Ok. Tá. Então é isso aí. Porque a Páscoa, na verdade, como nós vimos, era celebrada no sábado. Jesus morreu na sexta-feira. Né? No 18:28, olha só para vocês ficarem um pouco mais convencidos, no 18:28 fala assim, que os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos, mas eles não entraram para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O que ele está querendo dizer aqui? Que a Páscoa iria ser comida na sexta-feira à noite, que é o sábado do judeu. Certo? Então Jesus teria comido a Páscoa na quinta-feira à noite, que já era a sexta-feira do judeu. Quinta-feira à noite. É possível comer a Páscoa em outro dia. Então aqui existe uma possibilidade, né? Existe uma possibilidade de sincronizar esses dois registros, como se Jesus tivesse comido a Páscoa num dia antes. E isso era possível em várias situações, né? Situações profissionais, situações circunstanciais, várias situações havia possibilidade de fazer uma Páscoa numa data diferente. Jesus iria dar cumprimento ao Cordeiro da Páscoa. Jesus iria encarnar em si o tipo do Cordeiro. E tem alguns registros, você pode pesquisar num dos evangelhos, não vou me arriscar a dizer qual, mas são só 3, né? Você pode ler facilmente. Ele diz assim: desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes, né? Antes. Que pode dar uma ideia de que ele antecipou a refeição por causa da precipitação dos acontecimentos. Então, olha só uma possível conclusão. Que Jesus tenha reunido os seus discípulos um dia antes e tomado com eles uma refeição sem cordeiro. Porque o cordeiro só poderia ser morto na sexta-feira no templo. Aí Jesus teria feito uma Páscoa atípica, oferecendo-se a si próprio como a carne. Por isso, quando os discípulos perguntam: Senhor, cadê a carne? Ele fala: este é o meu corpo, que está sendo dado em memória de vós. Ele foi o primeiro cordeiro pego. Ele Foi de é. madrugada, no comecinho da sexta-feira. Ele é o cordeiro. Para Ele é levar o o cordeiro. tempo. Então, estudem essa questão, se vocês acharam interessante, eu achei, né? Estudem os relatos dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que não entram muito nessa questão. Dá a impressão que é Páscoa, todo mundo está comendo a Páscoa e tal, né? Mas lá em Mateus fala assim: vós sabeis que daqui a 2 dias se celebrará a Páscoa. Mas Jesus não passa 2 dias, ele passa 1, né? E João vai dizer que eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa no final do dia. Então, neste caso, quando os cordeiros estavam derramando o seu sangue no átrio do templo, Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo sacrificado, vertendo o seu sangue fora das portas da cidade, porque era sangue de expiação, sangue de pecado. O sangue tinha que ser levado para fora da cidade. Bom, eu vou caminhando aqui para o encerramento. Essa é uma questão que eu queria colocar para vocês. Então, Jesus, agora veja, vamos casar uma coisa com a outra, né? Vamos casar uma coisa com a outra. Na próxima aula a gente tiraria as dúvidas e tal. Mas então Jesus, como chefe desta casa, pega o pão, parte e diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Né? Comei dele todos. Então está repartindo a bênção, né? Repartindo a bênção com todos. Comam dele, comam do pão, comam do pão. Né? Depois ele ergue essa taça, eu não sei em qual ordem, né? Aí nós teríamos que pesquisar melhor quais taças e tal, né? Mas ele ergue uma taça e diz: esta é a taça, este é, como é que ele fala lá em Mateus? Está aqui, né?
bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou melhor, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus encarnou aqui a Páscoa, encarnou, né? Realizou em si próprio toda a esperança humana de libertação. Quando ele fala, esta é a minha carne, comam dele todos, tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória. Olha aí o item da memória. Fazei isto em memória de mim. Depois toma o cálice e fala, bebam dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Né? Fazei isto em memória de mim. Com isso, irmãos, nós fizemos as 3 etapas. Né? Fomos lá buscar o êxodo, o cenário da Páscoa, vimos como isso foi sendo mudado, incorporado e até enriquecido ao longo do tempo, até que Jesus, então, pronuncia estas palavras de livramento, de salvação, de redenção, de resgate, né? E falta uma palavrinha que eu quero trabalhar com vocês na próxima semana, que é quando ele fala a aliança. Que aliança é essa? E o que ela significa? Interessante você pensar que na casa do judeu tradicional, naquele momento, estava sendo lembrado o passado e colocado na esperança que Jesus estava num outro ambiente fazendo a mesma coisa, quebrando o protocolo e mostrando uma realidade diferente que vivia. Algo que só poderia ser revelado depois. Por isso é feito em particular, né? É possível que estivessem ali outras pessoas, né? Porque a festa é sempre retratada como sendo apenas os 12, né? Mas é possível que alguns outros discípulos estivessem ali, naquele cenáculo grande, inclusive mulheres, que seguiam Jesus, estavam com ele ali, né? Mas isso só poderia ser revelado depois da ressurreição. Ele fala em João, o que eu faço agora vocês não podem entender, depois vocês entenderão. Né? Depois vocês entenderão. Quando vier o Espírito Santo, ele revelará aquilo que eu estou fazendo. Eu queria terminar essa aula com 1 Coríntios 2:10, não precisa abrir, quando fala assim que o Espírito Santo nos foi dado para que nós compreendamos o que já nos foi dado gratuitamente. Tudo isso é nosso. Mas você entende? Tudo isso é nosso. Mas você se apropriou e possui. Quando come o pão aqui em cima, ou bebe aquele suco de uva, entende o corpo de Cristo? Entende a aliança? O Espírito Santo nos foi dado para isso, para nos mostrar, para nos dar conhecimento. Senhor, nós te agradecemos por isso. Estonteante para nós, magnífico e assombroso para nós. Dá-nos lugar à tua mesa, Senhor. Faz-nos sentir à tua mesa, alimentando-nos espiritualmente do Senhor, das suas palavras que são espírito e vida. Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta jamais terá fome. Dá-nos conhecimento dessas coisas, Senhor. Dá-nos noção da riqueza, da profundidade, da largura, da extensão do que o Senhor